o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor, chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Chuva do Consolador, dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, graças a Deus. Eu quero pedir que os irmãos abram a vossa Bíblia em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. Segunda carta, ou segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler então. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, graças a Deus. Bom, Paulo escreve esta carta, a segunda carta aos Coríntios, a fim de dizer aquilo que realmente ele tinha adquirido com as experiências, que ele tinha passado desde quando ele teve um encontro a caminho de Damasco. Então, nós vemos que muito se fala sobre o espinho na carne, muito se fala dessa dificuldade que Paulo tinha, mas muitas pessoas, na verdade, não sabem qual era o espinho na carne de Paulo. E hoje, pela tarde, estava eu observando a palavra do Senhor, e
e veio ao meu coração essa passagem, da qual Paulo nos passa algumas experiências que todos nós enfrentamos, todos nós temos. Se não enfrentamos ainda, iremos enfrentar, porque todos nós temos um espinho na carne, permitido pelo próprio Deus. O nosso Deus, Ele permite essas coisas sobre nós, para que venha tratar com a nossa pessoa, com o nosso ser. Então, vendo sobre essa passagem, eu fiz algumas perguntas, dizendo qual que era o objetivo de ter um espinho na carne. O porquê que eu ou que você carrega um espinho na carne? O porquê que Deus permite que isso aconteça, ou que aconteça com a gente? E fiquei perguntando, e veio à minha mente que existe um motivo. Ninguém sofre por sofrer, ninguém passa por passar, ou porque Deus tem prazer em te judiar, ou machucar, ou maltratar. Não. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus, muitas vezes, nós não conhecemos. O propósito de Deus, muitas vezes, nós não entendemos. O porquê que nós passamos por certas dificuldades, certas situações na nossa vida, que se fôssemos olhar para trás, se fosse para passar hoje novamente, a gente não iria aguentar, porque nós estamos num lugar melhor. Todos nós passamos alguma situação no passado que foi marcante para a nossa história, tanto na área da relação conjugal, como também na amizade. Mas nós sabemos que nós passamos tudo para que o nosso Deus possa trabalhar no nosso interior. Mas qual seria este sofrimento tão severo, comparado a algo encravado e doloroso como o espinho? A gente muitas vezes machuca a mão, vem uma faca de madeira, uma coisa minúscula, mas dói, que você não pode encostar, e você tem que às vezes pegar uma agulha com tanto jeitinho. Agora imagine um espinho encravado. Paulo, ele compara a dificuldade da qual ele estava passando com um espinho permitido por Deus, permitido para que ele viesse entrar e aceitar os propósitos do Senhor sobre a vida dele. Mas o que é espinho na carne? Eu comecei a anotar e anotei três considerações, três possibilidades dentro da palavra de Deus. Eu fui descobrindo, através da palavra de Deus, três possibilidades de espinho na carne. Então, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no verso 7, vai dizer assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A expressão mensageiro de Satanás, traduzida para o português, ou do hebraico para o português, ele significa, ou dá para entender, que é uma pessoa.
Então, a primeira possibilidade de Paulo ter o espinho se chama perseguição. Nós vemos que ele escreve que havia um mensageiro, uma pessoa, que constantemente, porque Deus usava ele tremendamente, e para que ele não viesse a se exaltar, sempre Deus usava alguém para perseguir, para prender. Essa era a forma de Deus tratar com Paulo, porque a sua conversão foi uma conversão complicada. Até mesmo quando ele cai no cavalo, depois que fica cego e vai para casa de Ananias, ali o próprio Ananias começa a ter o quê? Questionamento sobre a vida de Paulo. Mas você sabe quem que é Paulo? Falando com Deus. Eu sei, pode deixar comigo. Eu vou fazer dele aquilo que eu quero que ele seja, um vaso de honra. Mas para ser um vaso, muitas vezes nós temos que entrar na fornalha. Queremos ser um vaso de honra, mas não queremos entrar na fornalha. Mas Deus, quando te escolhe, e eu tenho o hábito de dizer que o escolhido não tem escolha, a partir da hora que você levanta a tua mão, você deixa de ter escolha, porque até então você está indo a forma que você quer. Mas a partir da hora que você levanta a tua mão, no momento certo, no tempo certo, Deus pega. Vem para a fornalha, porque eu quero te transformar em um vaso de honra e fazer com que você sirva a Deus. Então eu vejo que Deus, Ele prepara Paulo de uma forma diferente da qual Deus prepara as outras pessoas. Não foi assim com os outros discípulos. Se você for analisar, todos morreram, sim, de uma forma cruel, sim, porém, ele prepara Paulo, porque Paulo seria o apóstolo dos gentios, seria Paulo que iria pregar o evangelho até chegar na Espanha, seria Paulo que ia aonde os outros não iam, seria Paulo que tinha coragem de falar do amor de Deus, porque o amor de Deus tinha que ser pregado, a cruz tinha que ser anunciada, e Deus então escolhe as coisas loucas, porque era louca. Paulo, ao nosso ver, eram as coisas loucas deste mundo, um homem que perseguia, um homem que trancafiava, um homem que prendia pessoas para que viesse a ser morto. Agora é o mensageiro, é o pregador do evangelho. Mas Deus, ele pega essas coisas loucas, mas ele não pega de qualquer forma, ele vai trabalhando, ele vai agindo. Eu fico imaginando como uma pessoa faz uma comida tão gostosa, ela não vai e pega o arroz pronto do armário, não, coloca no fogo, dá uma refogada, taca água quente e espera até ficar bom. Assim é Deus conosco. Deus trabalha de uma forma linda, mas nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Porque a nossa tendência é reclamar, é questionar, porque o Senhor não realizou, porque o Senhor ainda não efetuou aquilo que o Senhor prometeu para mim, e às vezes nós caímos na besteira. Eu abro parênteses. Você já reparou que quando alguém vem entregar profecia para nós, normalmente a pessoa vai quem está emocionalmente comprometido? Já reparou? Uma igreja cheia, a pessoa não vai em quem não está chorando. Não digo todos, porque ainda existe profeta na terra. E aí você vai perguntar para a pessoa assim, eu abro um parênteses isso aí, o que foi que Deus falou? Eu não sei, eu estava assim no mistério, nem ouviu o que o profeta falou. Chorou. A irmã falou que essa semana eu estou com um saco de pedra assim, está filmando isso aí.
surpresa. Eu estou esperando até hoje. Quem pegar a profecia não dá para não, hein? Não dá para mim não. Porque se dá e não cumprir, não é Deus. Eu fiquei ali cabeça baixa, só pensando. Vou escutar, porque eu aprendi a escutar. Abre as duas bocas da alma. Sabe qual que é a boca da alma? Os dois ouvidão que Deus te deu. É a boca da alma, irmão. Fecha os seus olhos, mesmo que você esteja emocionalmente quebrado. Enxuga as lágrimas e ouça o que Deus tem para te falar. Tem muita gente enganando. Tem muita gente falando coisas que não é para falar. Ensinando aquilo que não é para ensinar. Um pastor de uma certa cidade de Minas Gerais aí, ele adulterou, cara, com a esposa do obreiro dele, porque foi lá em Oséias 3, olha lá, Oséias 3, você vê? Vai lá em Oséias 3, vai em Oséias 3. O primeiro versículo, vai Mariana, não tem barra hoje não. Quem achou pode ler. Do seu amigo. E ele falou assim, e adultera. Por quê? Porque não teve um ensinamento, não fez uma exegese bíblica. E tem muita gente passando, irmão, essas conversinhas, porque ainda não foram experimentados por Deus, porque não assumiu um compromisso como tem que ser. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é fiel, e Deus não brinca de ser Deus, e nem brinca com as suas emoções. Deus nunca vai brincar de ser Deus. Quando Deus fala, irmão, pode ter certeza que Deus ele cumpre. Mas nós temos que aprender que Deus muitas vezes ele vai nos preparar de uma forma da qual a gente não quer, da forma da qual que a gente não espera. E Deus ele vai preparando, como foi preparando com Paulo. E eu entendo que Deus ele vai falando em sua palavra, por isso que a palavra nós temos que estudar, não temos somente que guardar ela num instante, não, nós temos que buscar a palavra para que a gente não venha a ser enganado, para que pessoas não venham usar da espiritualidade e nos passar a perna. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Olha só quem eram os perseguidores de Paulo. João agora fala em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Olha os perseguidores, quem eram? Fala aí, gente, lê. Olha, da sinagoga de Satanás. Você está começando a entender? A perseguição, Deus usava quem? O mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Mas esse não vinha de qualquer lugar. Ele tinha um local onde ele estava. E João, agora Deus revela a João, dizendo: ó, dos que a si mesmo se declaram judeus. Ele até pode parecer judeu, ele pode até falar que é judeu, mas não é judeu, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o primeiro espinho eu identifico que Paulo enfrentava era o quê? Os mensageiros, pessoas que perseguiam Paulo constantemente. Mas isso por quê? Porque Deus estava preparando um vaso de honra. A palavra espinho no hebraico pode ser usada no sentido figurado como inimigo. Se você for analisar em Número 33, 55 ou Josué 23, 13, você também vai achar
que possivelmente pode ter influenciado essa linguagem. Paulo usou a linguagem de lá de Números e lá de Josué. Inimigo. Na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 9, diz assim: pela qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E eu aprendo com Paulo, que mesmo passando por perseguição, mesmo estando preso, algemado, ele aprendeu que mesmo nessa situação, ele poderia fazer a diferença. Ele poderia ainda pregar. Ele poderia ainda estar mencionando sobre o Cristo da qual ele conheceu a caminho da nós. Muitos do ministério não acreditavam em Paulo, porque Paulo, para ser apóstolo, tinha que caminhar junto com Jesus, tinha que ter visto Jesus, tinha que ter visto os milagres de Jesus, mas Paulo não viu nada disso. Paulo não viu Jesus, foi Jesus que viu Paulo. Você não viu Jesus, foi Jesus que te viu. Foi Ele que te escolheu para uma grande novidade ainda que há de acontecer na terra. Você é pregador do Evangelho. Você é aquele que um dia, quem sabe, ninguém te deu valor. Você é aquele que um dia ainda irá assumir a posição e dizer: eu vou fazer a vontade de Deus, ainda que tenha espinho na carne. Eu vou. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus nunca irá me abandonar. As algemas podiam prender Paulo, servia como algo que feria, como prova de perseguição pelos judeus, nem mesmo algemado. Vamos lá, vamos confirmar isso em Atos capítulo 13, verso 50. E outro abra 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Sempre teve perseguição. Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso 24. O que? Vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Então, a perseguição não era somente a perseguição. Porque dá a entender que a pessoa que está nos perseguindo, ela está atrás de nós, ela está correndo atrás de nós. Não! Aqui, quem estava perseguindo pegava, prendia, batia, machucava. Mas nós podemos ver que Paulo não parava, porque ele sabia que o tempo dele nessa terra seria curto, assim como é o nosso, irmão. Você acha que 80, 90 anos é anos? Rapaz, ontem ainda eu tinha 18 anos, ainda vai me preparando para entrar no exército, ainda tinha cabelo. Hoje estou com 53 anos, o tempo ó. E logo nós vamos passar 20 anos assim, ó. E Deus usa certas situações para a gente ver se despertar. O tempo é curto. Nós não temos mais tempo de brincar. Nós não temos mais tempo de ficar observando o que Deus pode nos dar. Nós temos que fazer. Nós temos que enfrentar. Porque nós sabemos que em nossas vidas também passamos por perseguições e luta. Como diz Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2, eu gosto de estar
falando, eu poderia ler, mas eu não quero ler, que eu quero que você busque e entenda que existe um motivo para que talvez você esteja passando aquilo que você está passando. Paulo provocava, aonde ele ia, a palavra do Senhor incomodava as pessoas. Tiago 1:2, quem pode, por favor? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. Considerai motivo Grande alegria. grande. Irmão, quem tem alegria? Quem tem alegria? Fala para mim. Porque na verdade, quando nós estamos perseguidos, sendo no trabalho, seja em qualquer lugar, qual que é o nosso pensamento? Vou matar essa pessoa. É ou não é? Mas irmão, essa carne aqui não vale nada. Essa carne instiga a gente a pecar cada vez mais, errar cada vez mais. Mas é quando eu vejo Paulo dizendo que ele tem alegria, e aí cria uma confusão na minha mente. Meu Deus, como o homem pode chegar a esse ponto? Porque Deus estava preparando Paulo. E a preparação de Deus, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não viesse a se exaltar. Eu fico imaginando que toda vez que nós passamos por alguma prova, por alguma luta, nós não sabemos o porquê que passamos. Eu quero te dizer, a intenção de Deus é te deixar mais humilde. Sabe quando o rico ele fica humilde? É quando ele depende de outra pessoa. Quando ele não tem mais condições, ele pede, por favor, me ajuda. Toda luta, toda prova, toda perseguição tem um propósito de te deixar mais perto de Deus. Porque só assim você vai se aproximando cada vez mais do Senhor. E cada vez que você se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima de você. Porque na verdade é aquilo que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3:12. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12. Nos mostra. Você quer ser crente? Quem quer ler? Quem encontrou ler? Olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. E aí eu entendo que Malaquias ele fala algo que fica no memorial de Deus, e eu trago para essa noite dizendo que o Deus que nós servimos ele tem um memorial. Para que serve um memorial? Você vai no cemitério e está lá em memória, para ser lembrado. Todo aquele que quer, que diz que vai viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí Jesus vai falar: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas qual que é o nosso sonho? É estar na Disneylândia, é estar num lugar que nos traz conforto, nos traz alegria, e esquecemos que o nosso tempo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos neste lugar. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Mas enquanto nós não assumimos essa posição de peregrino, as lutas ainda irão nos alcançar. Primeiro, perseguições. Segundo, verso 8 e 9 do capítulo 12 de segunda carta a Coríntios,
verso 8 e 9, vai dizer assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos falar a verdade, irmão. Tem tentação que eu vi o evangelista Paulo falando. Eu acho que a maior parte dos crentes já passou por isso. Chegar lá naquela lotérica, ela vem aqui com um prêmio de 300 milhões, a pouco ele chegar. Ah? Não, você pode falar que não, mas aí você fala assim: vamos ali no bingo, está sorteando um carro. E viu a irmã? Não vou falar o nome da irmã, talvez eu fale bem. Ela comprou aquele baú no carro, cara, baú no carro. E a irmã ganhou 5 mil reais. Pulou assim de alegria. Ah, quer que eu vou dar um dízimo? Colocaram uma bandeira bem na frente. Aqui está a irmã fulana de tal, ganhou embora o carro. E o carro saiu andando hoje, parece que era uma coisa terrível. Aonde ela ia, o carro ia gritar: ei, a irmã ganhou, para todo mundo comprar. E a irmã falou: nunca mais eu jogo. Tentação deste mundo, irmão. A gente cresce o olho quando vê as coisas boas. Eita, Jesus, eu quero. E quem quer? Mas o segundo espinho que eu vejo que Paulo está enfrentando são as tentações. E nós somos confrontados constantemente com essas tentações, irmão. Isso é uma facilidade que o nosso adversário nos apresenta. Certa vez ele pega Jesus quando está sendo tentado e vai lá no pináculo do templo. E chega lá no pináculo do templo, ele diz: então, Jesus, beleza, rapaz, eu tenho um negócio para te apresentar e aí não tem como recusar, o negócio é bom. É mesmo? É bom. Olha só o mundo. Do pináculo do templo, Satanás mostrou. Pensa aí num carro caro, que vai pensar Ferrari, mas não é. Tem outro lá, Bugatti. É o mais caro. Aí tem o Massarete, e os outros aí. É aqueles carros que você anda assim, lá em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, olha que eu olhei e vi os táxis tudo com Mercedes. Falei: rapaz, eu vou ganhar dinheiro. Oh, meu Deus do céu. 4 meses eu comprei Porsche Maria. E até hoje eu entrei num carro daqueles. Mas isso Satanás mostrou aquelas mansões de Beverly. É isso aí mesmo, se treina. As coisas mais lindas deste mundo. Você imagina que Satanás mostrou aquelas torres. Rapaz, um dia eu vi um avião de um advogado dos Estados Unidos. O avião do cara é tudo de ouro por dentro. As torneiras de ouro. Você acha que Satanás não mostrou isso para Jesus? Falou: rapaz, tem mais ainda. Tem umas mansões aí de milhões que eu estou aí para te dar, rapaz. Carro à vontade, dinheiro, comida, garçom oferecendo churrascaria à vontade, tudo free, tudo livre. Mas tem um preço: se prostrado me adorar. E tem gente prostrando e adorando para receber algo passageiro. Quando eu vejo esses textos aí tudo falando que é isso, que eu vou falar que está filmando, que eu não quero caçar briga do meu lado. Porque eu sou, porque eu faço aconteça. Ele não imagina que ele vai morrer também. E aí vem aquela voz: todo juntasse tanta coisa,
mesmo pedirão a tua alma. Para quem será? A tentação é um dos espinhos que Paulo está enfrentando. Eu fico imaginando que quando Paulo fala de fraqueza, ele está falando de várias fragilidades, de várias tentações na carne. Porque Paulo, ele era um homem normalmente uma pessoa comum, mas ele já tinha passado por várias privações, mas Deus ainda queria fazer ele passar por mais, porque às vezes nós achamos que estamos prontos, às vezes nós achamos que estamos preparados. Você sabe que eu vi um filme esse dia? Filme não, um negocinho que passa no Facebook, o rapaz falou assim: rapaz, esse cara do golpe, falou desse jeito, esses caras são tudo bebê. Foram 8 lá para a Ucrânia, chegaram a chorar. Deixa eu e os meus companheiros subir no morro, você não limpa aquilo lá tudo. Prepara. Vai lá eu e você, ele dá tiro. Os caras não tem preparo, não tem costume. Mas por que nós passamos por certas situações? É porque Deus está nos preparando. Nós precisamos de preparo, irmão. Todo aquele que cresce precisa de preparo. E todo crescimento causa dor. Todo crescimento gera desconforto. Todo crescimento, algo acontece em nós que tira a gente do centro. E muitas vezes é para o lado, leva para cima, leva para baixo. Porque é Deus que quer dessa forma, para que nós possamos glorificar e exaltar e falar do amor dele. Como é que você vai falar se você nunca passou por nada, nunca teve nenhuma experiência, nunca teve uma perseguição? E o pior de tudo da perseguição, sabe o que é? É que as pessoas acreditam. Você dá o sangue, você fala, você faz, você tá. E aí vem uma pessoa e fala assim: olha lá, é isso, é aquilo outro. E vem aqui abraçar falando: aqui não. É verdade mesmo. Por quê? Porque a intenção do Satanás é matar. Mas ainda bem que o nosso Deus é aquele que nos guarda da perseguição e também nos guarda da tentação. Vê lá, 2 carta de Coríntios, capítulo 12, verso 20. Aí você vai ver o que eu tenho a ver com este povo. Se fosse eu ia falar: Deus, não, eu quero mais que ele se exploda, né? Mas o escolhido não tem escolha. E Paulo fala: olha, eu temo, pois que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperava, e que haja entre vós contenda e outras coisas mais, né? Inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. E aí vem o verso 21 dizendo: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe. Mas o que você tem a ver com esse povo? É Paulo. Depois ele falou: não tem nada a ver com esse povo. Senhor, pesa a mão, mata tudo.
mas ele temia. Ele já estava conhecendo quem era o Deus da qual tinha escolhido ele, no caminho de Damasco. Ele já estava sabendo qual era o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. O pior é você sofrer e murmurar e questionar e não descobrir aquilo que Deus tem para a tua vida. Você passa por humilhações, passa por privações, passa por vários tipos de coisas que você não imaginaria que ia passar, e não descobre o que Deus está querendo te mostrar. Deus está falando assim para Paulo: Paulo, esse povo é seu. Essa é a maneira que eu quero que você aja, para que eu possa te abençoar. Que Deus venha me humilhar no meio de vós, que eu venha a chorar por muitos do passado. Mas Deus, por que o Senhor vai fazer isso comigo? Por que eu vou sofrer pelos que estão desobedecendo, que estão em briga, que estão fazendo tudo isso? Porque eu coloquei você como cabeça para estar me ensinando a minha palavra. E a palavra, irmão, você não tem que ensinar somente com a escrita. Às vezes você ensina com a sua atitude. E muitas vezes nós não sabemos. Mas olha lá o que Romanos capítulo 7 vai dizer. Versos 19 até o 23. Mesmo Paulo não querendo ir, mesmo Paulo temendo, Romanos 7, do 19 ao 23, mesmo ele não querendo ir, aí o que ele diz? Fala bem alto, gente. Me aprisiona. Em outras palavras, eu não tenho poder sobre mim. Eu quero fazer, mas não faço. Mas eu sou obrigado a fazer. E aí eu entendo que Paulo nunca tentou esconder suas fraquezas. Somente nesse versículo nós encontramos 3 fraquezas de Paulo. Ele nunca escondeu. Mas ele sabia que ele precisava se melhorar, que ele precisava se permitir deixar Deus trabalhar. E a forma que Deus trabalhava dessa forma: vou destacar uma perseguição, vou destacar tentações. Deus não se tenta, mas vou permitir as tentações sobre a tua vida, para você sentir o que o meu filho passou antes de você. Somos crentes, irmão. E muitas vezes crentes de carteirinha. Mas Deus nos chama para subir mais um nível espiritual. Deus nos chama para ter experiências profundas. Altos palmital nunca irá mudar se você não mudar. Mas é você, pastor? Não, é toda a igreja. Eu não tenho problema se Deus usar o Gu para curar uma pessoa aqui, porque Deus faz isso. Porque meus olhos viu crianças sendo batizadas com o Espírito Santo aqui. O último culto das crianças, nós vimos, quem esteve aqui viu, crianças aceitando Jesus como único. Só quem é que falou que Jesus era bom? Se não fosse o Espírito Santo impulsionar a criança. Mas logo criança, é porque Deus sabe lá. Nós sabemos cá. Deus vê lá. Aquela que aceitou vai ser um missionário, vai ser um pregador. Nós não vemos,
nem imaginamos, mas Deus já vê além. Quando Deus escolhe Paulo e fala a história para Ananias de como ele seria, Ananias não acreditou. A primeira coisa foi o que? Criticar, falar. Mas o senhor não conhece ele. Pai, falando isso para Deus, rapaz. Não, o senhor não sabe quem é ele, quem é aquela. Se o senhor soubesse, você está vendo cá, eu estou vendo lá. Por isso, Deus ele permite as coisas acontecerem na vida do crente, para que quando ele ter o encontro real com Deus, a sua vida venha a ser mudada. Porque tem muito crente superficial. Tem muito crente que qualquer coisinha deixa. Qualquer palavrinha a pessoa se aborrece. Às vezes é o próprio Deus permitindo a pessoa ser provada. O homem prova, mas Deus prova mais. E Deus usa o homem para provar. É como se dissesse uma vez, eu cheguei para falar para a pessoa, se eu fosse Edson, você está aqui e eu estou aqui. Mas nós vamos estar juntos. Apanhou aqui, eu sinto aqui. Se eu apanhar aqui, o senhor pode não sentir, mas se eu apanhar aqui, eu sinto aqui. Porque nós estamos juntos. Então eu acredito que Deus ele está trabalhando em nosso meio para que a gente venha crescer cada vez mais, para que a gente venha ter experiências profundas para com Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós sabemos que nenhuma tentação que há, ela vem a não ser se for humana. E sabe qual é a causa das nossas tentações? Os olhos. Deus tem te dado o melhor, mas nós queremos o melhor do melhor. Não, eu não aceito. Tem gente que fala isso, né? Eu não aceito, irmão. Sabe quando Deus vai te dar o melhor, que é o melhor que Ele deve te dar? Quando você ser grato daquilo que você já tem. A partir da hora que você ser grato e agradecer nas mínimas coisas, Senhor, eu sou muito grato pelo arroz e feijão que o Senhor me dá. Deus vai lá e prepara um franguinho para você. Você não precisa de muita coisa para sobreviver. É a mesma coisa que está em Mateus capítulo 6, verso 13: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas são essas, irmão? E tem pregador que fala que as demais coisas, não existe demais. A Bíblia nunca ensinou demais. Comida, bebida e veste. É o que precisa. Você já reparou que nós precisamos de muita coisa para estar de pé? Hoje, se eu comesse um arroz e feijão, eu dava um treco de mim, que o diabetes estava lá embaixo. Mano. Eu nunca tive diabetes tão baixo. Eu peraí que eu vou tacar um doce para ela. Ele está no meio condensado, aí voltou para o normal. O que nós precisamos? Comida, bebida e veste. Nós não precisamos de muita coisa, mas nós criamos situações na nossa mente, concupiscência da carne, os olhos grandes. Eu quero. Não é pecado você ter, não, mas aprenda a ser grato para aquilo que você já tem. Com a gratidão, Deus vai te abençoando. Você já pensou aquela pessoa que compra um carro? Irmão, eu já gastei 12 mil naquele carro, juntando tudo que eu já gastei. Teve uma época que eu não conseguia nem ver o carro. Só de amortecedor, num ano eu troquei 4 vezes.
Quer que troque 4 vezes o amortecedor? Mas tem hora que você tem que ser grato para Deus mudar e virar a página da tua vida. Porque muitas vezes nós passamos por perseguição, passamos por tentações e não entendemos, e murmuramos, e criticamos. Eu não quero Jesus, eu não aceito Jesus. E Deus queremos falar alguma coisa, você precisa de mudança. Certa feita, um pai leva um filho para Jesus, mas Jesus não estava ali. E aí, o pai chega para os discípulos. E ninguém conseguiu expulsar o demônio do menino que jogava metade no fogo, metade na água. Ninguém conseguiu expulsar. E Jesus chegava e falava: mas quem é que esse tumulto tudo aí? É um pai que a primeira coisa que o pai fez ao chegar perto de Jesus foi o quê? Denunciar os discípulos. Eu dou aos seus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. Em outra palavra, entregou feio, né? Que discípulo é esse que não conseguiu nem tirar o demônio? Imagina. Aí Jesus fala: traz para cá, que comigo a conversa é diferente. Os discípulos, aí a hora que Jesus expulsa, o menino fica bom, aí os discípulos falam: mas Jesus, como que é isso? É que vocês precisam ter experiência. Esse aí não expulsa assim de qualquer jeito, não. É com jejum, é com oração. Você tem experiência. Eu tento ensinar vocês, parece que vocês não estão querendo aprender. Porque toda vez que eu dou uma apertada, vocês já começam a questionar, a murmurar, porque, irmão, crente é tudo a mesma coisa, irmão. Se você não entende o que está acontecendo, sai da frente. A murmuração vira uma metralhadora. Mas Deus permite isso para o nosso crescimento. Deus permite isso para que a gente venha ter humildade. As situações fazem parte da nossa vida. Até Jesus foi tentado pelo inimigo, como eu já disse. Mas Deus não tenta ninguém, e sim a própria pessoa que se deixa ser tentado pela concupiscência dos olhos. E aí eu entendo que Deus, ele constantemente está trabalhando em nossas vidas. Terceira coisa que eu vejo, terceiro espinho que Paulo enfrenta: enfermidade. Irmão, quando chega a um nível de enfermidade, eu não sei se o Fábio está assistindo lá no Unimar. O irmão Fábio sempre trabalhou, sempre lutou, mas foi diagnosticado o câncer no fígado dele. Eu estava, antes de vir para a igreja, eu estava falando com ele. Ele falou: como é difícil ficar num quarto cheio de pessoas, num calor terrível, não tem um ventilador aqui. Eu disse para ele: é difícil, mas suporta aí. Suporta, que logo vou fazer cirurgia e você vai contar ainda isso para outras pessoas. Porque quando nós estamos passando, nós não sabemos qual é o propósito disso. Mas em tudo Deus tem um propósito: nos ensinar. Passamos por perseguições, por tentações, e chegamos à enfermidade. E no verso 10 do capítulo 12 de 2ª carta de Coríntios, vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sinto prazer
fraquezas. Quem é que sente prazer nas fraquezas? Quando nós estamos fracos, debilitados, é onde nós não temos para nada. Mas é nesse momento que nós temos que buscar força em Deus e saber que quando eu estou nessa situação, eu estou forte. Mas por quê? Porque eu tenho um Cristo que ainda está por mim, que intercede por mim, que ainda me ensina, que ainda estende a mão, estou contigo, eu não te abandono, eu não te deixo em nenhum momento. Então eu vejo que Paulo reconhece que passou por problemas de saúde também. Ele passou por várias situações e uma delas era a saúde. E uma das perguntas que eu tinha, que eu questionava qual era o espinho na carne de Paulo, que são esses três: perseguição, o mensageiro de Satanás vinha esbofetear, as tentações. Porque eu imagino, irmão, você imagina Paulo, a gente coloca Paulo em cima, que depois de Jesus a gente vê que Paulo é o cara. Depois de Jesus eu não vejo mais nenhum apóstolo como ele, porque realmente ele veio para mostrar e ensinar em prática. Agora você imagina ele, quantos convites não veio para Paulo? Quantos convites não chegou até a mão de Paulo? Se ele fosse uma pessoa rasa, ele aceitava. Se ele fosse uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, quando aquela mulher saiu gritando atrás dele: esses são os homens, esse é um servo do Deus Altíssimo. Irmão, que pecado tem? Mas qual que era a intenção de Satanás? De encher. Você já viu que tem pessoas que para o Senhor. Não, Deus deu um carrinho, saiu da bicicleta, deu um fusquinha, colocou um terninho, cabelo não, cabelo, mas pronto, passou um brilhantina no cabelo, agora eu sou pregador. Sapato de boca de jacaré, você viu? Os caras mudam tudo, rapaz. Muda tudo. É que vocês não foram. É que se vocês tiverem a oportunidade, vão um dia em Portugal, vocês vão ver o trem lá como que é difícil. Aquelas mulheres com aquelas vestidas de chitão assim, ó, que é roupa de rainha lá na África. Aí em Portugal você vê aquele cara de camisa verde, calça vermelha, sapato amarelo. Esse é o cara. E é moda. E aquela mulher gritando: esses são os caras. Para alguns que são rasos na fé, já enche o peito e diz: sou eu. Mas Paulo já sabia que ele já tinha apanhado do mensageiro de Satanás, já tinha levado um couro, já tinha passado. Essa era a pior tentação. Tem gente que só porque Jesus curou alguém na igreja, irmão, já acha que foi ele. Eu coloquei a mão e Jesus curou. Rapaz, vai orar não, viu? Mas Paulo observou bem e falou assim: isso aí é uma seta, é o laço do passarinheiro, vai lá com expulsar você agora. Sai! Aí os proprietários dela falaram assim: rapaz, quebrou o nosso lucro, acabou. Vinha gente de fora, irmão, vinha gente de outras províncias para consultar com a mulher. O rendimento era alto. Mas Paulo não levou aquela adoração. E o que aconteceu? Cadeia deles. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa, ou você vai ser perseguido, ou você vai ser tentado. E no meio, quase acabando com tudo, aí vem a enfermidade para te assolar. E eu vejo problema de saúde de Paulo incomodado. Havia
havia uma proibição, porque assim, o sistema judaico proíbe que certas pessoas que são enfermas de entrar no templo. O senhor acha que citou algumas, né? Tem várias. Foi o senhor que citou alguma coisa assim, que era proibido. Só que tinha enfermidade, ou tinha os membros defeituosos, era difícil, não podia ir para. E agora eu entendo que Paulo, ele diz, olha, eu estou fraco, mas eu sou forte. No meio da minha fraqueza, eu entendo que eu encontro força em Cristo Jesus. Mas qual que era a enfermidade de Paulo? Vamos lá ver? Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso 1. O que diz? Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso 1. Isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Você vai ver que Timóteo e Silvano eram aqueles que escreviam as cartas e Paulo assinava com o próprio punho. E tudo indicava que Paulo, a sua enfermidade era nos olhos. Ele vai dizer que, no verso 15, deixa eu ver aqui. Não é. Ele vai dizer que as pessoas, se possível fosse, vamos para Gálatas capítulo 4, verso 13 ao 15. Então, quando nós vemos que Timóteo escreve, Silvano escreve em Tessalonicenses, e quando acabava a carta, ele escrevia com o seu próprio punho. Gálatas capítulo 4, verso 13 ao 15. Vocês sabem que eu escrevi a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Vai. Por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, porque posso dar testemunho de que, se fosse Olha aí. vocês teriam arrancado os próprios olhos para a eternidade. Viu onde era a enfermidade? Por que ele não conseguia escrever as cartas e Timóteo e Silvano escrevia por ele? A enfermidade que Paulo tinha era nos olhos. Se possível fosse, eles arrancavam até os próprios olhos para dar para ele, porque sabia que ele estava passando por essa enfermidade. Então nós vemos que todo o processo de ter um Paulo, da qual foi um exemplo para muitos, teve um preço a pagar. Você tem sonhos, você tem objetivos, mas o processo é doloroso e o deserto castiga. Mas nós sabemos que mesmo com os espinhos que aparecem em nossa carne, Jesus também teve uma coroa de espinho e hoje está à destra do Pai Todo-Poderoso. Se você está com um espinho na carne, nada mais é o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Talvez você ainda não alcançou os seus sonhos. Quem sabe você ainda não realizou aquilo que você pediu no início do ano. Eu quero te
dizer que você não pode desistir dos teus planos. Ainda existe um Deus que Ele entra com providência. Mesmo na luta, mesmo na dor, Ele continua sendo Deus. E é um Deus que tudo pode. Seja na hora da perseguição, seja na hora da tentação, seja na hora da enfermidade, Deus sempre está conosco. E Ele nos dá vitória para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então, quando você estiver passando por algumas experiências, não murmure e não questione. Agradeça a Deus, porque tudo é da vontade de Deus. E uma das coisas que eu acho muito é que Deus Ele se alegra quando nós ficamos por tudo que nós passamos. E eu encerro. Uma certa feita, eu no fundo de casa só tinha arroz no fogão. E eu cheguei e eu vendo, naquela época nós não tínhamos criança, e eu vendo a Né comendo aquele pratão de arroz puro, eu comecei a questionar. E Deus, quando eu vim morar em Marília, eu vim morar em condomínio fechado. Era o único condomínio fechado que tinha, que era o Sanremo. E eu fui morar lá. A minha irmã comprou um apartamento só para eu morar lá. Senhor, eu estudava em escola privada, que era interativa, e hoje está tudo fechado. Fui pedir ajuda para minha mãe adotiva. Ela disse: depois que você aceitou essa religiãozinha sua, todos espíritas, né? Você nunca mais teve nada. Eu acho que você não vai ter nada na vida, isso aí não dá nada. Fui pedir para a mãe biológica. Minha mãe tirou um leque de dinheiro assim, na época a nota maior era de R$50. Abriu e falou assim: cadê o seu Deus? O meu Deus é esse aqui, o seu. Voltei para casa, sem entender. Aí eu estava no quintal olhando. O Senhor falou comigo: você está vendo aqueles mamãos ali? Pega a mamão, corta, refoga e come com arroz. Comecei a chorar. E eu cortava os mamãos verdes, começava a chorar. Porque eu não imaginaria que eu ia passar por tudo aquilo. Para chegar até aqui, por ter andado em alguns países da Europa e ter pregado em vários lugares que muita gente gostaria de pregar. Chegar até aqui, no hospital, 8 meses, eu tive que passar muitos processos. Os momentos de perseguições, momentos de tentações, momentos de enfermidade que eu passo. Mas eu acredito que Deus Ele fará coisas grandes. O que está faltando no nosso meio é a aceitação e a gratidão a Deus. Seja grato a Deus. Paulo só chegou a executar todo o plano de Deus porque ele entendeu o que Deus queria fazer com ele. Tenta entender. Não murmure. Não questione, mesmo que seja dolorido. Nós tivemos em um local para fazer uma coisa, e chegou ali era outra coisa. Pregamos ali, falamos ali, contamos um testemunho, e a pessoa ficou maravilhada. Então você não entende o que Deus está fazendo hoje, mas lá na frente você vai compreender. É Deus trabalhando no seu interior. É Deus trabalhando para te motivar. Porque ainda você fará muitas coisas para Deus. Tira na tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. É bem verdade que muitas vezes nós almejamos tantas coisas deste mundo.
Oh, Pai querido, mas só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, só o Senhor compreende, meu Pai, as nossas lágrimas e traduz, Senhor, nosso suspiro. Tu és aquele que conhece cada um de nós na íntegra. Lá no profundo, Tu és o Deus que conhece. Sabe, o Senhor sabe as nossas dificuldades, os nossos desertos. E muitas vezes pessoas tentam desistir, Senhor. Mas nós estamos empenhados a fazer a diferença e seguir avante, porque o Senhor é aquele que nos dá vida todos os dias. Por isso somos gratos a Ti por tudo. Continua nos abençoando. Continue fazendo, Senhor, algo extraordinário, porque nós sabemos que somos escolhidos dele. O Senhor é aquele que está conosco, porque o Senhor é aquele que é maior em nossa vida. Por isso, Deus, nós confiamos em Ti e entregamos a nossa vida a Ti. E sabemos que o Senhor é o Deus que trabalha para aquele que Te espera. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou louvar o hino. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo para a manutenção da obra. Quero dizer que nós já compramos as telhas, tá? Pagamos parte do material, do depósito, do material de construção. Falta pouquinho só para pagar. Acho que 211 só. Pagamos, compramos as telhas, pagamos, vamos comprar ali uma barra de ferro para fazer ali, pegar, vou continuar fazendo. Precisamos ir lá na casa do Nilson, né, Nilson? Cortar aquela grade lá, trazer ela para cá. Não sei como ele vai fazer, mas de lá. Tacar aquela grade, fazer os 2 portões. Vai ficar lindo. Tudo para a glória de Deus. Nossa igreja está ficando linda. Cada dia eu fico admirando como Deus faz. Um ajuda de um jeito, outro ajuda de outro. Preciso de voluntários, irmão, para sábado, para lavar todas essas cadeiras aqui, porque o irmão Roberto, o presbítero Roberto, vai vir com a máquina para sugar a água, aquela máquina de sugar água. Mas ele falou que precisa de 3 pessoas para ajudar. Eu e Jesus vai estar lá fora soldando. O Júnior acho que vai estar aqui em cima, no ciprei que está ali, ó, tá vazando água. Ali nós vamos ter que passar um silicone ali em cima também. Então sábado nós estamos aí entalados de serviço para fazer. Sábado eu e o Wesley vai estar mexendo na mesa. Então, rapaz, e eu queria depois falar para você, ele está filmando, né? Para falar não. Com o guarda-roupa lá em casa, com a forma branca. Eu vou desmontar aquele trem tudo, tacar tudo para cá, fazer a mesa. Mas graças a Deus, quem sabe a gente vai buscar lá. Buscar lá aquela grade lá e já deixar aqui tudo preparado. O senhor não sabe como eu não estou nem dormindo de ansiedade para pegar lá os negócios. Coitado de Jesus, meu Deus. Mas graças a Deus. Você que trouxe, amém? Já passou? Eu quero pedir para que você possa ficar de pé. A gente está orando, terminando o culto. E você que está nos assistindo, você é o nosso convidado especial. Sabe, quarta-feira nós temos aqui o culto de ensino. Na sexta-feira nós temos a escola bíblica do crescimento, que é a escola dominical, com as revistinhas que o pessoal usa na escola no domingo. Nós usamos na sexta, às 8 horas, às 8h15, às 9h15, 1 hora e 15 minutos você vai estar aqui aprendendo. E no domingo, no culto da família, você é o nosso convidado. Traga mais um, venha participar do culto, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida, para a tua família. E você vai sair daqui abençoado, abençoada. Bom, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos. Nosso irmão. Ceia geral sábado, irmão. Eu ia falar, trabalhamos aqui, depois da noite vamos para lá. Aí domingo, né? Quem não tem compromisso pela manhã, não tem. Não tem que levar você em caixa. Só tem que Jesus. Não vou levar não. Você aqui justifica.
o seu voto. A gente tem que votar no domingo, né? Foi adiada, para dia 13. Eu vou votar, irmão. Vote em quem te dá uma resposta concreta. Jesus. Ele sim, ele responde. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por este momento entre meus irmãos, que eles possam, meu Pai, cada vez mais ser abençoados. Aqueles que estão nos assistindo, possa estar sendo edificado também, Deus. Vai de encontro a cada um e que nós possamos te glorificar e te exaltar. Nos dê uma noite abençoada, Senhor. Aqueles que pertencem a essa igreja, aqueles que não pertencem, aqueles que pertencem às igrejas vizinhas, o nosso alvo é o céu. Abençoa todos os pastores, abençoa, Senhor, nosso pastor presidente que está retornando de São Paulo. Ó Deus, abençoe todos os obreiros que estiveram ali na escola bíblica. Ó Pai querido, nós te agradecemos por tudo em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, vão em paz, cumprimente do irmão.